Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Com vocês, nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, irmã Rosa Martins e Jackson Erpin. Bom dia, irmã Rosinha. Bom dia, Jackson. Vemos agora as imagens, então, temos a presença de muitos mexicanos ainda celebrando a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Recordamos, tivemos a missa presidida pelo Santo Padre ontem na Basílica de São Pedro. Então, tem tantas bandeiras, tantas imagens de Nossa Senhora de Guadalupe na Sala Paulo VI, hoje que são esperados 5.000 fiéis vindos de várias partes do mundo. Essa que é a audiência de número 38 deste ano de 2023. Saudamos a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal YouTube, também pelo nosso site. Nossa saudação às emissoras de rádio e televisão que estão sintonizadas conosco, TV Aparecida, TV Canção Nova, todos os canais da rede Evangelizar de rádios e televisão, Web TV Tropicana, Rádio Fé e Luz de Campinas, EWTN TV, também Rádio Pax em Beira, Moçambique. Agora, uma faixa também de Portugal. Temos, como dissemos, peregrinos vindos de várias partes do mundo, de diversos países. Nós temos sacerdotes, educadores, são de diversas congregações religiosas. Também as irmãs de Nossa Senhora da Consolação, missionárias da Caridade, vários grupos da Itália, grupos de fiéis da Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, Eslovênia. Aguardamos a entrada, então, do Papa Francisco que conclui, na audiência geral desta quarta-feira, o seu ciclo de catequese, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. E o tema hoje, essa que é a 30ª catequese desse ciclo, é Efatá, abre-te, igreja. Irmã Rosinha, que esteve na audiência também, o Papa Francisco, sempre uma experiência... Sim. Jackson, é uma experiência única, né? Sempre no Brasil tem esse ditado, ir a Roma e não ver o Papa, né? De repente comer uma macarronada sem o queijo, a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa, uma coisa desse tipo, né? São alguns ditados que a gente vê, ouve no Brasil. E de fato, quem vem a Roma precisa se aproximar, estar o mais próximo possível do Papa Francisco e estar numa audiência, poder estar bem próximo ou na praça ou na aula Paulo VI é sempre uma bênção, Jackson, é uma emoção única. Exatamente, recordamos sempre nas quartas-feiras, então audiência geral, e no domingo o Ângelus, e agora então o Papa Francisco entra no palco então da Sala Paulo VI, saudado com carinho dos milhares de fiéis presentes. Os mexicanos normalmente se fazem sentir, se fazem ouvir, como se diz, muito expressivos, muito expansivos, agitando suas bandeiras, também com gritos característicos. Cada um de formas demonstra, assim, o seu carinho pelo Papa Francisco. Santo Padre que saúda os leitores das diversas línguas neste momento. Temos leitores aqui do Vatican News, também da Secretaria de Estado. Sempre um momento também de alegria para os leitores, então, de ter essa proximidade com o Papa. Toda essa equipe que acompanha os passos de Francisco no dia a dia. Hoje, em português, nós teremos como leitor em português a irmã Patrícia, ela que é da Secretaria de Estado. O Papa saúda também os bispos presentes. Como dissemos, hoje são esperados 5.000 fiéis, então, na Sala Paulo VI. A temperatura em Roma hoje está por volta dos 14 graus Celsius, o céu está encoberto.
E a capacidade da Sala Paulo VI é para 7.000. O Papa, então, se posiciona para dar início, então, à audiência geral do Sinal da Cruz e a sua bênção. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Agora, então, a leitura nas diversas línguas, a começar pelo italiano, hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 35. Venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti, e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. È parola di Dio. Segue a leitura do Evangelho de São Marcos, agora em francês. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Parole du Seigneur. Agora segue a leitura em inglês. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. At that time, Jesus returned from the region of Tyre and went by way of Sidon towards the Sea of Galilee. They brought to him a deaf man who had an impediment in his speech, and they begged him to lay his hand on him. He took him aside in private, away from the crowd, and put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue. Then, looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And immediately his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. The word of the Lord. Depois do inglês, temos a leitura em alemão, hoje a cargo do nosso colega Mário Galgano, ele que é austríaco. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, Ephphatha, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren. Seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, seguindo a sequência das línguas da audiência geral, agora em espanhol.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, paseó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Palabra del Senhor. Depois do espanhol agora, então, como dissemos com a irmã Patrícia, então, a leitura em português. Leitura do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e, em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Palavra da salvação. Depois do português, segue a leitura em polonês. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. انصرف يسوع من أراضي سوريا ومر بصيدا قاصدا إلى بحر الجليل ومجتازا أراضي المدن العشر. فجاءوه بأصم معقود اللسان وسألوه أن يضع يديه عليه. فانفرد به عن الجمع وجعل إصبعيه في أذنيه ثم تفل ولمس لسانه. ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال له: افتح، أي انفتح. فانفتح مسمعاه وانحلت عقدة لسانه فتكلم بلسان طليق. كلام الرب. Depois do árabe, agora sim, a leitura, então, em polonês. Z Ewangelii według świętego Marka. A kiedy Jezus wyszedł z okolic Tyru, przez Sydon przyszedł nad Morze Galilejskie, środkiem Dekapolu. I przyprowadzają mu głuchego, który miał bardzo niewyraźną wymowę, i proszą go, aby położył na niego ręce. I wziąwszy go osobno na bok od tłumu, włożył do jego uszu palce i splunął i własną śliną dotknął jego języka. Podniósłszy oczy w niebo, westchnął i mówi mu: Efata, to znaczy otwórz się. I zaraz otworzyły się mu uszy i została usunięta wada języka i mówił wyraźnie. Oto słowo Pańskie. E agora sim, depois da leitura nas diversas línguas, temos então a catequese do Papa Francisco, a 30ª catequese desse ciclo, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Justamente na audiência de hoje, então, o Santo Padre conclui esse ciclo. O título hoje, Efatá, abre-te, Igreja. Cari fratelli e sorelle, concludiamo oggi Queridos irmãos e irmãs, hoje concluímos o ciclo dedicado ao zelo apostólico, no qual nos deixamos inspirar pela palavra de Deus e para ajudar a cultivar a paixão pelo anúncio do Evangelho. Isso
diz respeito a cada cristão. Pensemos ao fato que no batismo, o celebrante diz, tocando os lábios do batizado, o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e professar a fé. E ouvimos o prodígio de Jesus. O evangelista Marcos prossegue descrevendo onde isso aconteceu, ao mar da Galileia, no meio do território, prevalentemente habitado por pagãos. Não era um território habitado por israelenses, mas predominantemente por pagãos. Saíram os discípulos com ele e que Jesus é capaz de abrir os ouvidos e a boca. Isso é o fenômeno do mutismo e da surdez na Bíblia. Também é metafórico. É o fechamento ao chamado de Deus. Existe uma surdez física, mas na Bíblia, aquilo que é surdo à palavra de Deus é mudo, que não fala a palavra de Deus. É indicativo também outro sinal. O Evangelho traz uma palavra decisiva de Jesus em aramaico, Efatá, que significa abre-te, que se abram os ouvidos, que se abre a língua, e é um convite não somente ao surdo mudo que não podia ouvi-lo, mas precisamente aos discípulos de então e de cada tempo. Também nós, que recebemos o Efatá do Espírito Santo no batismo, somos chamados a nos abrir. Abre-te, diz Jesus a cada crente e à sua igreja. Abre-te, porque a mensagem do Evangelho precisa de ti para ser testemunhada e anunciada. Isso nos faz pensar também ao comportamento, a atitude de um cristão. O cristão deve ser aberto à palavra de Deus, é ao serviço dos outros. O cristão fechado, os cristãos fechados sempre acabam mal, porque não são cristãos, são ideólogos do fechamento. O cristão deve ser aberto no anúncio do Evangelho, na acolhida dos irmãos e irmãs. E por isso, este efetá, esse abre-te, o abrir-se, é um convite também a todos nós. Também no final dos Evangelhos, Jesus nos dá esse seu desejo missionário. E de além, e de apacentar, e de pregar o Evangelho. Irmãos e irmãs, sintamos-nos todos chamados, como batizados, a testemunhar e anunciar Jesus. E peçamos a graça, como igreja, de poder realizar uma conversão pastoral e missionária. O Senhor, às margens do Mar da Galileia, perguntou a Pedro se ele o amava, e depois pediu-lhe que apacentasse as suas ovelhas. Perguntemo-nos também nós. Cada um de nós faça essa pergunta a si mesmo. Eu realmente amo o Senhor a ponto de querer anunciá-lo? Quero ser sua testemunha? Ou me contento em ser seu discípulo? Levo a sério as pessoas que encontro? Levo-as até Jesus na oração? Desejo fazer algo para que a alegria do Evangelho, que transformou a minha vida, torne a deles mais bonita também? Pensemos nisso. Pensemos nessas perguntas e sigamos em frente com o nosso testemunho. Obrigado. Essa então a catequese do Papa Francisco
Audiência geral desta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. E agora, o resumo da catequese das diversas línguas, começar pelo francês. Recordamos também que hoje temos na coordenação dos trabalhos irmã Bernadette Reis, também na parte técnica hoje temos Daniele Jorge. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Da catequese do Papa Francisco. Chers frères et sœurs, queridos irmãos e irmãs, le sens du mutisme et de o la significado surdité dans da la Bible mudez e surdez na est Bíblia principalement é métaphorique principalmente et metafórico désigne la e fermeture denota aux o appels de Dieu. fechamento aos apelos de Deus. Ephphatha, Assim, ouvre-toi, Efatá, est abre-te, une invitation adressée non é um pas tant aux convite sourds-muets, dirigido não mais tanto plus aos surdos e précisément mudos, aux disciples mas mais d'alors precisamente aos et à ceux de discípulos tous les temps. daquele tempo e aos de todos os En tempos. s'ouvrant au souffle du Ao Saint-Esprit, abrir-se ao l'Église est sopro do stimulée dans Espírito son Santo, a désir igreja é missionnaire. estimulada no seu desejo Elle missionário. demande à Dieu de faire des baptisés et de Ela pede a Deus que l'Église faça dos batizados da des própria igreja auditeurs et des ouvintes e annonciateurs anunciadores de Jesus. L'élan évangélisateur, O en impulso effet, evangelizador, de permet fato, d'allumer l'étincelle de l'amour de permite-nos Dieu dans le cœur acender a des hommes. centelha do amor de Deus no C'est coração pourquoi dos homens. E é por le isso zèle apostolique que o zelo ne dépend apostólico pas de l'organisation, não dependerá da organização, l'ardeur, mas do et ardor, se mesure à e será l'amour que nous medido donnons. pelo amor que oferecemos. À présent, E agora, Sa saudação do Sainteté Santo va Padre saluer en aos italien les peregrinos francophones. de língua francesa. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua francese. Invito tutti voi come battezzati a testimoniare Gesù e annunciarlo. Chiediamo anche la grazia come Chiesa di attuare una vera conversione pastorale e missionaria. Dio benedica tutti. Agora a tradução para o francês En s'adressant de aux suas francophones, le palavras. Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de Saúdo langue française. cordialmente os peregrinos de Je língua vous invite francesa. tous, en tant que Convido baptisés, todos vocês, como a témoigner de batizados, a Jésus dar et à o testemunho l'annoncer. de Jesus e anunciá-lo. Demandons aussi la Peçamos grâce en também tant a graça, qu'Église como igreja, de mettre en œuvre realizar uma une vraie conversão conversion pastoral pastorale e et missionnaire. missionária. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe a todos. Essa então é a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Agora, então passamos ao resumo da Most Holy catequese Father, the English-speaking em visitors and pilgrims inglês. wish to express to you their Hoje respect tem and esteem and to assure you of their prayers grupos da for your Malásia, ministry também as the successor dos of Saint Estados Peter. Unidos da América. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Agora, esse Latin, aviso que antecede His sempre o Holiness will resumo, then impart ele é his comum apostolic às blessing, diversas which línguas, he extends in a particular dando way então to the members of your families at informações home. aos peregrinos presentes. He Sempre also recordando que ao intends to meio-dia bless any é religious celebrada articles uma you may missa have na brought Basílica for de São this Pedro, em purpose. particular pelos And in a fiéis special way, presentes his blessing na goes to audiência your geral. children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the E Holy agora, Father's então, catechesis at the o resumo beginning da of this catequese. audience. Dear brothers and Queridos sisters, irmãos e irmãs, today's catechesis concludes a our catequese series de of hoje reflections conclui a on nossa série de apostolic reflexões zeal sobre o zelo and our apostólico baptismal mission e a nossa to be missão joyful batismal witnesses sermos to the gospel testemunhas of Jesus alegres do Christ. Evangelho de Jesus Cristo. In the rite of baptism, No rito do our batismo, lips were blessed os as nossos a lábios sign foram that reborn abençoados in como Christ sinal by de the que, power of the Holy Spirit, renascidos em Cristo we pela are força sent do forth Espírito to Santo, share with others somos the good enviados news of our a partilhar redemption com os outros and a our boa newfound nova da nossa dignity redenção as adopted e sons da and nossa daughters nova of the dignidade Father. de filhos e filhas May the adotivos love do of Pai. God, poured Que into o our amor de hearts Deus, by the gift of the derramado nos Spirit, nossos corações pelo inspire dom do within Espírito, us ever inspire em greater nós zeal for um the zelo Church's cada mission vez of maior proclaiming pela the missão da gospel, Igreja de anunciar o drawing Evangelho, all hearts to de atrair Christ, todos os corações and a Cristo working for the e spread de of trabalhar His kingdom of pela holiness, difusão do justice, seu reino de and santidade, peace. de justiça e de paz.
E agora, saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Malaysia e Stati Uniti. Ciascuno di voi, alle vostre famiglie, giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per poter celebrare a Natale la venuta del bambino Gesù e il Salvatore del mondo. Dio vi benedica. Agora a saudação, a tradução de suas palavras para o inglês. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos e visitantes de língua inglesa que participam na audiência de hoje, especialmente aos grupos provenientes da Malásia e dos Estados Unidos. Que para cada um de vocês e as vossas famílias chegue o augúrio de um fecundo caminho de advento para poder celebrar no Natal a vinda do menino Jesus, o Salvador do mundo. Que Deus vos abençoe. Saudação do Santo Padre, então, aos peregrinos de língua inglesa. Segue agora o resumo da catequese Die Gläubigen deutscher Sprache alemão. Möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Vários grupos provenientes da Alemanha. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, queridos irmãos e irmãs, ao administrar o batismo, o celebrante toca os ouvidos e a boca do batizado e diz: assim como o Senhor abriu os ouvidos e a boca dos surdos e mudos com a palavra Efatá, que Ele também abra os teus ouvidos e a tua boca, para que ouças a sua palavra e professes a fé para a salvação dos homens e para o louvor de Deus. Jesus realizou a cura dos surdos e mudos numa área predominantemente pagã, e dessa forma demonstrou que o chamado é para todas as pessoas. Nós, como batizados, também devemos ouvir cada vez mais Jesus e anunciá-lo. E ao abrirmos a obra do seu Espírito, podemos testemunhar ao mundo a boa nova da presença libertadora de Deus com renovado zelo apostólico. Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cari pellegrini di lingua tedesca, Santa Lucia, Vergine, martire, di cui oggi ricorre la memoria liturgica, ci aiuti a fare risplendere attraverso la nostra testimonianza di fede Cristo, luce delle genti. Agora a tradução de suas palavras. Queridos peregrinos de língua alemã, Santa Luzia, Virgem Marte, cuja memória litúrgica se celebra hoje, ajude-nos a fazer resplandecer, por meio do nosso testemunho de fé, Cristo, luz dos povos. Agora o resumo da catequese em espanhol. Veremos. Não será. Vamos ver quem lerá o resumo, se será o Santo Padre ou será o leitor que faz então essa introdução, que é comum a todas as línguas. Bandeiras do México, também bandeiras do Peru, da Colômbia, da Argentina, vários países da América Latina, trazidas então pelos peregrinos presentes na Sala Paulo VI. O Papa está pedindo então para que seja o leitor a fazer o resumo da catequese. Concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. En este camino nos hemos inspirado en la palabra de Dios y hemos conocido la vida de algunos cristianos que han sido ejemplo de esta pasión por la evangelización.
Finalmente, reflexionamos sobre la palabra efatá, que significa ábrete. Se trata de una expresión que dice el celebrante en el momento del bautismo, al mismo tiempo que toca los oídos y los labios del bautizado. Es una llamada a abrir y a expandir toda la persona para recibir el anuncio de Jesús y salir a la misión. Dejemos que el Señor toque nuestra lengua y nuestros oídos, que los abra, que los desate para anunciar su presencia que libera y conforta a todos, especialmente a los que más sufren. Que nos colme con la efusión del Espíritu Santo para avivar la llama del amor divino en los corazones de todos, sin miedo, con valentía. Abandonar las seguridades personales y confiar en la llamada de Jesús nos hará lanzarnos al mar del mundo, dispuestos a ir y anunciar a todos los pueblos lo que hemos visto y oído. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. No olvidemos que el Señor nos llama a abrirnos al soplo del Espíritu Santo para escuchar su voz y dejarnos impulsar por la pasión de evangelizar. Esa es una tarea que concierne a todo cristiano. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Essa então a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Segue agora a leitura. O resumo da catequese, então, em português, com a irmã Patrícia. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração no Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Irmãos e irmãs, sintamo-nos todos chamados a testemunhar e anunciar Jesus. O Evangelho refere essa palavra aramaica que o Divino Mestre disse a um surdo mudo, efatá, que significa abre-te. É uma transmissão do Espírito Santo para que os ouvidos se abram e as línguas se soltem. É um convite para redescobrirmos a alegria da missão no fogo do Espírito. Também nós, que recebemos o efatá do Espírito no dia do batismo, somos chamados a abrir-nos. Abre-te, abre-te completamente, diz o Senhor, a cada crente e à sua igreja. Abre-te, porque a mensagem do Evangelho precisa de ti para ser testemunhada, comunicada e difundida. Abre-te, não te feches nas tuas comodidades religiosas, com a desculpa de que sempre se fez assim. Abre-te, igreja, ao sopro do Espírito Santo, que te impele para seres missionária, pastoral e evangelizadora. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese. Nel ringraziarvi per la presenza, vi incoraggio a proseguire con fede la vostra testimonianza cristiana nella società. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo per crescere ai ricolmi dei suoi frutti. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa. Agradeço a vossa presença e encorajo-vos a continuar a dar com fé o vosso testemunho cristão na sociedade. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo para crescerdes repletos os seus frutos. De bom grado vos abençoo a vós e os vossos entes queridos. Essa, então, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, com essa exortação a continuar a dar o testemunho cristão na sociedade e deixar-se guiar pelo Espírito Santo para crescer
repletos dos seus frutos. Agora passamos para o resumo da catequese em árabe. Destacamos o finalzinho da catequese do Santo Padre, irmã Rosinha. Santo Padre dizendo: eu quero ser testemunha ou contento-me em ser seu discípulo? Amo realmente o Senhor a ponto de querer anunciá-lo? Mas é interessante que nós não podemos amar o que nós não conhecemos. Então, quase poderia dizer: eu conheço e amo o Senhor a ponto de querer, então, anunciá-lo. E como é que eu posso conhecer o Senhor, né, Jackson? Eu fico me perguntando como conhecer o Senhor. Como conhecer o Senhor, né? Para então amá-lo e então anunciá-lo. Isso, para amá-lo e anunciá-lo. Eu vejo duas coisas importantes aqui. A oração, né? Temos essa graça de Jesus eucarístico no meio de nós. Podemos falar com Ele também por meio da sua palavra. E esse abre-te é fantástico, né, Jackson? Porque Jesus abre os ouvidos de uma pessoa pagã, uma pessoa que não era daquela região. Jesus, ele mesmo já estava aberto para o outro, para o diferente. Esse é um testemunho fantástico de Jesus, e o Papa Francisco reforça isso, né? É um convite para cada um de nós cristãos conhecermos a Deus e amá-lo de verdade e segui-lo de verdade. Eu sigo a Deus amando o meu irmão, né? E essa palavra Efatá, né? Abre-te, né? É um convite para nós hoje, como dizia o Papa Francisco. Abre-te para a vida, que é um dom de Deus, né? Abra-te para viver, né? Abra-te para ouvir, né? Abra-te para as relações, né? Deixemos que o Senhor toque os nossos ouvidos e a nossa língua, para que a gente possa ouvir, acima de tudo, como igreja, os clamores dos que estão à margem, dos que sofrem com as guerras, dos que são obrigados a migrar e a refugiar em busca de acolhida. Abre-te, abre-te e faça essa experiência de discípulo como cristão, não é? Todos os dias, já que eu acho que nós somos, eu me sinto às vezes, ou todos os dias, convidada a me abrir, né? A gente precisa estar atento à vida, à realidade, para a gente captar essa presença de Deus. E agora, a saudação do Santo Padre. In virtù del battesimo, ogni cristiano è chiamato a essere profeta, testimone e missionario del Signore, con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della terra. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. O resumo de suas palavras. Saúde os fiéis de língua árabe. Em virtude do batismo, todo cristão é chamado a ser profeta, testemunha e missionário do Senhor, com a força do Espírito Santo até os confins da terra. Que o Senhor abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. Curioso sempre o Papa Francisco, na sua saudação aos peregrinos de língua árabe, sempre conclui assim: que o Senhor vos abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. Agora passamos para o resumo da catequese em polonês, recordando. Então, o Papa Francisco destacou isso, que o significado do mutismo e da surdez na Bíblia é, antes de tudo, metafórico e designa justamente o fechamento aos apelos de Deus. Estamos fechados. E hoje numa sociedade que nos convida ao egoísmo, ao consumismo, né? A sociedade nos convida a cuidarmos de nós, né? Essa surdez, né? Às vezes a sociedade nos faz surdos. É interessante termos atenção a isso. Hoje também falamos de surdez, falamos de mutismo, mas também hoje temos Santa Luzia. A igreja recorda hoje, então, Santa Luzia. O Papa Francisco fez
menção então a essa santa celebrada pela Igreja esse dia 13 de dezembro também. Luzia tem uma grande devoção no Brasil, uma santa muito querida no Brasil. Muito querida. Santa Luzia, a imagem dela é uma bandeja com os olhos, né, nas mãos. Ela teve os olhos arrancados. Padroeira protetora dos olhos, né? Hoje o Brasil inteiro, não sei em outras partes do mundo, mas o Brasil inteiro hoje reza a Santa Luzia pedindo a proteção da visão. Tem tantos institutos no Brasil que têm com deficientes visuais que tem então o nome da santa. Agora as palavras do Santo Padre. Nella vostra patria e la partecipazione alle messe rorate geli. Questa bella tradizione che esprime l'attesa insieme a Maria del Salvatore che viene possa diventare un'occasione per testimoniare la vostra fede viva. Vi benedico di cuore. Agora a tradução de suas palavras para o polonês. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Saúdo cordialmente a todos os poloneses. Uma forma especial de viver o advento na sua terra natal é a participação nas missas Rorate Coeli, que esta bela tradição, que é a expressão da espera junto com Maria do Salvador, que vem, possa se tornar uma ocasião para testemunhar a vossa fé viva. Vos abençoo de coração. Agora nos encaminhamos para a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana. Nessa pequena introdução, recordamos que ainda várias pessoas nos escrevem pedindo a respeito dos bilhetes para a missa de Natal, que é uma das missas que os fiéis e peregrinos mais gostariam de participar, especialmente aqueles que aproveitam esse período de férias para vir para Roma fazer a sua peregrinação. Sempre recomendamos que os bilhetes, que são sempre gratuitos para participar então, da Santa Missa de Natal, devem ser pedidos ainda no primeiro semestre. Às vezes muitas pessoas fazem o pedido em agosto e não há mais bilhetes disponíveis. Continuo a seguir com muita preocupação e dor o conflito em Israel e na Palestina. Renovo meu apelo por um imediato cessar-fogo humanitário. Se sofre tanto ali. Encorajo todas as partes envolvidas a retomarem as negociações e peço a todos para assumirem o urgente compromisso de fazer chegar as ajudas humanitárias à população de Gaza, que está vivendo uma situação extrema e tem realmente necessidade disso. Que sejam libertados imediatamente todos os reféns, que se viu uma esperança na trégua de dias atrás, e que esse grande sofrimento para que acabe, que termine esse sofrimento para os israelenses e palestinos. Por favor, não às armas, sim à paz. O apelo, então, Santo Padre, que reitera, então, não às armas, sim à paz. Não às armas, sim à paz. Saudar os peregrinos de língua italiana, dou cordiais boas-vindas aos fiéis de Santa Maria la Fossa e de Tena Tramonte, presentes em grande número. Tenho a alegria de acolher os numerosos grupos escolares, em particular o Liceu Plínio Senhore de Roma, o Liceu Ettore Majorana de Genzano de Lucânia e os alunos de Tarquinia, Frosinone e Vale Roveto. São muitos estudantes hoje na praça, na Sala Paulo VI.
jovens italianos. Agora a minha saudação por fim dirige-se aos jovens, aos idosos, aos doentes, aos recém-casados. E hoje a liturgia recorda Santa Luzia, Virgem e Mártir. Em algumas regiões da Itália e da Europa, é costume nessa ocasião trocar presentes pelo Natal já próximo. Gostaria de convidar todos vocês a trocar o dom da amizade e do testemunho cristão, que é um belo presente esse. Ritorniamo, non dimentichiamo chiedere il dono E não esquecemos de pedir o dom da paz para as populações que sofrem por causa da guerra, especialmente pela martirizada Ucrânia e por Israel e pela Palestina. A todos a minha bênção. E agora então chegamos à conclusão da audiência de hoje com o canto do Pai Nosso e a bênção então do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E assim então, com a bênção do Papa Francisco, extensiva a todos nós, também aos nossos ouvintes, aos telespectadores das televisões que nos retransmitem, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, receber então essa bênção do Santo Padre, e fez esse convite especial no final dessa época do Natal, da troca de presentes, convidou a todos a trocar também como presentes o dom da amizade, o presente da amizade e do testemunho cristão. Recordamos mais uma vez, Papa Francisco com essa catequese Efatá Abret Igreja, que é a de número 30 desse ciclo de catequese, a paixão pela evangelização, o selo apostólico do crente, iniciado em 11 de janeiro de 2023, conclui então hoje esse ciclo. Irmã Rosinha. Lembrando, né, Jackson, essa frase do Papa, não às armas e sim à paz. Ou seja, nos fechemos às armas e nos abramos à paz, fazendo uma ligação com a reflexão da catequese de hoje. Que a paz aconteça entre nós. Exatamente, nós que somos chamados então, justamente foi o objetivo também desse ciclo de catequese, a sermos testemunhas. Testemunhar o Evangelho também é testemunhar a paz. A todos nosso muito obrigado, nossa saudação, nosso desejo de uma boa quarta-feira a todos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, irmã Rosa Martins e Jackson Herp. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.